Olá! Você já ouviu falar na teoria da deriva ou Pangeia? O que vem a ser isto? Segundo estudos desta teoria, a Terra, uma certa feita, foi uma só, ou seja, havia apenas uma única porção de terra, não tendo sido separada, como nós conhecemos hoje, nos diferentes continentes, ao qual nós vemos América, Ásia, Europa, Oceania, África, Antártida, e por aí vai, haveria apenas um só bloco de terra. E diante disto, o que a Bíblia tem a dizer sobre isto? A Bíblia deixa alguma pista a respeito disto? A Bíblia fala alguma coisa sobre isto? Pois bem, vamos estar lendo Gênesis capítulo 1, mais propriamente dito, verso 9, ao qual tem um texto que nos deixa uma leve pista, ao qual diz: E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Note que a Bíblia diz: e apareça a porção seca, dando a ideia de singular, como se a terra tivesse sido criada com um grande bloco de porção seca. Então a Bíblia, de certa forma, parece nos apontar que a terra um dia fora um grande bloco só, não tendo sido separada como nós conhecemos hoje. E isto explica muita coisa, inclusive a respeito do dilúvio. O que explicaria isto a respeito do dilúvio? Imagine só, nós temos em diferentes continentes diferentes espécies de animais, e a Bíblia diz que Noé, ele colocou na arca ali as suas espécies, macho e fêmea de animais, para preservar estes animais do dilúvio. Então isso explica por que nós temos hoje em um determinado lugar um tipo de animal, em outro. E como seria isso se Noé tivesse que buscar num lugar aqui e outro ali? Como seria a preservação destes animais? Então nós entendemos que naquele tempo era apenas um bloco só, apenas uma porção de terra só, o que facilitou em muito ali a vida de Noé ao colocar aqueles animais na arca. E outra curiosidade interessante sobre o dilúvio é que existem cerca de 250 relatos espalhados pelo globo, pelo mundo, ao qual diz os povos espalhados pelo mundo afora, muitos povos dizem que existiu um ancestral comum ao qual, de certa forma, escapara do dilúvio, e esse ancestral comum, ele escapara do dilúvio em uma espécie de embarcação. Agora imagine só, cerca de 250 relatos espalhados por povos no mundo, corroborando com o que a Bíblia diz, cada um dizendo de acordo com suas tradições, de acordo com a sua forma de pensar, mas de certa forma corroboram com o que a Bíblia diz. Não que a Bíblia precise de evidências humanas para dizer se ela está certa ou se está errada, mas isto é apenas uma grande evidência de que de fato sim o dilúvio existira e ele fora abrangera toda a terra. Alguns dizem que o dilúvio fora apenas local, apenas abrangera um certo lugar, não toda a terra. Mas se nós entendermos que a terra era uma só porção seca, podemos dizer que o dilúvio abrangeu toda aquela porção seca. Continuemos. Mas como explicar a separação que nós temos hoje nos diferentes continentes? Lá em Gênesis capítulo 7, verso 11, nós temos uma pista ao qual diz que, por ocasião do dilúvio, as fontes do grande abismo se romperam. Ora, não choveu apenas água que veio de cima, mas também choveu, não vamos usar o termo choveu, mas as fontes do abismo se romperam, fluindo água de baixo para cima. Então dá a entender que abriu-se brechas. E se abriu uma brecha, nós podemos entender e inferir que começou a haver movimento, separação.
E nós hoje entendemos, segundo a ciência, que existem as placas tectônicas que fazem a Terra se movimentar, se mover. Então nós entendemos que a partir do dilúvio, algum movimento começou a haver na Terra e um processo de separação começou a acontecer. Mas alguém pode perguntar, explica isto apontando para a Bíblia Sagrada. Pois bem, Gênesis capítulo 10, verso 25, nós encontramos um texto bastante interessante. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz o seguinte: e Éber foi pai de 2 filhos. Um se chamava Peleque, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. Ora, se a Bíblia diz que existiu um homem chamado Peleque, que no original significa divisão, dá a entender que eles um dia foram unos, estiveram num só lugar. E a Bíblia diz que no tempo de Peleque, o mundo, os povos do mundo foram divididos. Se houve uma divisão, é porque eles se apartaram. Se eles se apartaram, é porque um dia estiveram juntos. Então a Bíblia, de certa forma, dá alguns indícios, algumas pistas de que a terra um dia, de fato, foi una. A porção de terra um dia foi una. Mas houve em algum momento algum tipo de divisão. É a Bíblia se antecedendo à ciência, como sempre. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos desvendar muitos mistérios. Que Deus nos ajude a desvendarmos muitos mistérios através da sua palavra. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.